E aí você saiu dessa empresa e você se jogou nessa vida mais de autônomo aqui no Japão. Sim, agora é 100% autônomo, freelance. Pra quem não me conhece, eu sou a Eri e nesse meu canal Mundão de Eriri eu dou várias dicas de como viver bem no exterior. Como agora eu tô no Japão, vou dar mais dicas sobre o Japão. E hoje eu vou entrevistar um brasileiro que finalmente conseguiu começar a trabalhar com o que ele gosta, que é fotografia, como autônomo aqui no Japão. Espero que a trajetória, a história dele sirva como inspiração pra vocês que também querem seguir a carreira como autônomo. E ele vai falar alguns pontos que foram essenciais pra ele conseguir conquistar esse espaço aqui no Japão. Não esqueçam de me seguir no meu Instagram pessoal também, porque lá eu dou várias dicas sobre o Japão e também como viajar por aqui. Oi, gente, hoje eu tô com o Keisuke e aí ele vai se apresentar e falar um pouco da história dele. Meu nome é Keisuke, tenho 32 anos e já moro no Japão agora faz uns 6 anos, mais ou menos. E você estudou no Japão? Você estudou no Brasil? Qual que é a sua formação? Me formei no Brasil em biologia, ciências biológicas, mas nunca trabalhei na área. E aí depois eu vim pro Japão, fiquei uns 2 anos, eu fui pra Austrália e agora mais 4 anos, então total são 6 anos, né? A primeira vez que você veio no Japão, você trabalhou com o quê? Primeira vez eu trabalhei em fábrica, trabalhei um ano em fábrica de bentô, pintoya. E foi tranquilo para você ir para a Austrália daqui? Você sempre quis ir para a Austrália? Você sabia inglês ou você aprendeu tudo lá? Aprendi tudo lá, o inglês. Quando eu vim pro Japão, já vim com a cabeça de querer juntar dinheiro para ir pra Austrália. Então, esse um ano foi juntando dinheiro e aí fui pra Austrália com esse dinheiro que eu juntei em um ano. E aí nessa segunda vez de Japão, você trabalhou com o quê? Aí dessa segunda vez eu voltei e como eu já falava inglês, aí eu fui procurar outros tipos de trabalho. Então eu consegui um trabalho numa empresa japonesa que fazia equipamentos médicos, equipamentos de estética, vários tipos de equipamento. E como eu já tinha alguma experiência também com o software que eles precisavam de design, então eles me pegaram, mesmo não sabendo falar tanto japonês, foi mais pelo inglês. Então você acha que o inglês foi essencial para você conseguir esse emprego aqui no Japão? E foi mais fácil para você conseguir esse tipo de emprego sem ser fábrica? Ah, com certeza, com certeza. O requisito básico que eles estavam pedindo nessa vaga era falar inglês, né? Então foi essencial, assim. Aí depois, durante o trabalho, eu fui aprendendo japonês, que foi muito útil depois também. E todo mundo da sua empresa, dessa empresa que você trabalhava, falava inglês? Não, ninguém falava, por isso eles precisavam de uma pessoa para falar. Mas aí como que você se comunicava com o pessoal lá dentro? Então, aí no começo foi um pouco difícil, mas eu já falava um pouquinho, assim, o básico eu conseguia me virar, né? Mas foi um pouco difícil, assim, no começo. Aí que eu fui aprendendo o vocabulário, assim, do trabalho, do dia a dia e fui incorporando isso, né? Mas eles precisavam muito para documento, para esse tipo de coisa, ou para receber manual que vinha da China, por exemplo, em inglês, e eles não conseguiam ler. E aí era mais isso, assim, aí vinha e-mail, o e-mail eu jogava no Google, às vezes, no Google Tradutor, e fui assim, aí fui aprendendo aos poucos, né? Passei 2 anos lá. Então, a segunda vez que você veio para o Japão, você não trabalhou em fábrica, você foi direto para essa empresa. Fui direto para essa empresa. Cheguei, aí fiquei procurando um trabalho e uns um mês e meio, 2 meses eu consegui entrar. Mas como que você conseguiu esse trabalho? Onde que você procurou esse trabalho? Quando eu cheguei no Japão, eu fui procurar no Hello Work, que fala, né? Agências de emprego que tem aqui no Japão, que são as agências oficiais de emprego, né, do governo. E aí eles têm várias vagas, assim. Eu sabia que lá as vagas normalmente não são muito boas, ou sei lá, não são as melhores vagas que ficam lá, porque normalmente é o que as empresas não conseguem contratar e aí elas põem lá. Mas como eu tinha acabado de chegar, eu fui procurar lá, né? E aí, por acaso, tinha essa vaga que precisava do inglês. E também de português, eu lembrei agora. Precisava de português também. E aí, tava perfeito pra mim, né? Aí eu apliquei e na hora, aí no dia seguinte eu fui fazer a entrevista e eles me contrataram. Mas na Hello Work você não precisava falar japonês com o pessoal da Hello Work? Tinha assistência em português lá? Ah, na Hello Work tinha assistência em português. É porque eu fui para uma cidade também, né, que tinham bastante brasileiros, né? Em Guma, na província de Guma. Lá já tem vários brasileiros, tem fábricas grandes, então tem uma comunidade grande. E dentro da Hello Work tinham funcionários que falavam português, né? E aí eu fui falando o que eu queria, que tipo de vaga que eu queria, né? Eu falei que eu queria trabalhar com inglês, que eu queria usar o inglês que eu aprendi na Austrália esses anos. E aí, por acaso, tinha essa vaga que caiu perfeito. Você falou que você tinha se formado em biologia no Brasil, mas como que você aprendeu a mexer no software de design? Uhum. Na verdade é o AutoCAD, né, que é um programa de desenho industrial, né, design industrial.
E eu aprendi na biologia mesmo, no curso de biologia, mas não porque era da grade curricular, era porque a minha iniciação científica na área de preservação ambiental e eu fazia estudos de calculando áreas de preservação e mapeando áreas, então eu usava muito esse programa. Então eu aprendi como mexer pelo menos, né, o básico do programa, os comandos do programa, e aí foi nessa época que eu aprendi e depois eu vim utilizar depois, 4, 5 anos depois, aqui no Japão. E na questão mais financeira, assim, você acha que compensou mais trabalhar nessa empresa ou você acha que numa fábrica compensa mais? Assim, comparado com as horas que eu fazia, eu não fazia hora extra, por exemplo, que é muito comum, né, em fábricas aqui. Então era horário fixo, das 9 às 6 todo dia, né? E o salário não era ruim não, era bom até. E aí você sofreu algum tipo de preconceito, já que eu acho que você era o único estrangeiro nessa empresa, né? Tinham outros, mas era em outras áreas, né? Mas né, nesse escritório era o pessoal bem tranquilo. Acho que eu tive muita sorte. Eu não sei se em outros lugares é assim, né? Eu não tenho outra experiência em outros escritórios. Mas nesse o pessoal era bem tranquilo. O pessoal me acolheu muito bem. Sabia que eu não falava tão bem o japonês, me ajudavam sempre. Quando eles viam que eu não entendia, eles tentavam explicar de outra maneira. Então isso também me ajudou a melhorar meu japonês nessa época, né? E o seu japonês todo você aprendeu pela experiência, você estudou? Também estudei um tempo fazendo aulas particulares também e com experiência, foi meio que um mix assim, né? Teve um momento que só com a experiência eu não estava mais avançando, eu cheguei num limite e aí eu tive que estudar. E aí com isso que eu estudava, aprendia novas estruturas, novos vocabulários e aí eu tentava utilizar de novo na prática, né? E hoje, depois de 6 anos, você consegue entender bastante coisa? Você consegue se virar no dia a dia? Consegue trabalhar com seu japonês? Eu consegui trabalhar nesse escritório, mas eu não sei se eu conseguiria trabalhar num escritório tradicional japonês, sei lá, em Tóquio, por aqui. Eu consegui nesse porque a vaga que eles precisavam era para alguém que falava inglês, principalmente, né? Mas eu não sei se em japonês eu conseguiria trabalhar, né? Eu consigo entender muito bem, mas para me comunicar acho que é um pouco mais difícil. E aí tem o vocabulário de trabalho também, que é um pouquinho diferente, né? Mas assim, me comunicar no dia a dia é tranquilo. E aí, depois dessa empresa, você foi para onde? Aí depois dessa empresa eu vim aqui para Tóquio e comecei a trabalhar com fotografia, né? Você fez curso de fotografia também? Não, nunca fiz curso, mas eu fotografo desde os 15 anos de idade, então metade da minha vida quase fotografando. Mas profissionalmente vão fazer 5, 6 anos que eu comecei a monetizar, né? Que antes era meu hobby. E aí você saiu dessa empresa e você se jogou nessa vida mais de autônomo aqui no Japão. Sim, agora é 100% autônomo, freelance. Então, na fotografia, qual que é o idioma principal que você usa? 90% inglês, porque eu atendo turistas estrangeiros na maioria dos casos, né? Eu também faço fotografia comercial, mas a maior parte do meu trabalho é atendendo turistas estrangeiros que vêm para o Japão, que vêm para Tóquio, principalmente, e querem fazer fotos de família, foto de casal, ter recordação da viagem, e aí eu atendo esses turistas em inglês. E como que você consegue esses clientes? Como que você consegue essas pessoas que querem tirar foto? Às vezes vem pelo Instagram, mas eu acho que, sei lá, 90% vem pelo meu site, que eu fiz um site, né, construí o site, e aí eles vêm através do Google, da pesquisa do Google. Então, no seu trabalho, você sempre usou inglês aqui no Japão. Você acha que só com inglês as pessoas teriam mais oportunidade de trabalho aqui no Japão? Eu não sei se só com inglês, eu uso majoritariamente o inglês, mas eu acho que é um caso muito específico o meu, né? Eu sei de várias pessoas que têm inglês fluente, vêm para o Japão e isso ajuda muito trabalhar, sei lá, com designer, programadores que estão vindo muito aqui para o Japão agora, mas ainda assim o japonês é essencial, pelo menos um nível básico você precisa falar, né? E você aconselharia as pessoas virem aqui estudar e trabalhar no Japão? Eu acho que sim, tem vários amigos meus que não tem, inclusive não tem ascendência japonesa e estão vindo para cá como designers, como programadores, e já empregados diretamente do Brasil, né? Ou que terminaram a faculdade aqui e começam a trabalhar em empregos tradicionais aqui do Japão, né? E o inglês e falar bem o japonês ajuda muito essas pessoas, né? Esses seus amigos não descendentes, então eles falam bem as duas línguas. Falam bem as duas línguas e por isso eles têm postos de trabalho muito bons aqui. Então, a maioria estudou japonês, por exemplo, no Brasil, e o inglês também enquanto estava no Brasil, e conseguiu esse emprego no Brasil para vir para o Japão. Tem gente que já conseguiu já de lá e tem gente que estudou aqui, né? Tem gente que fez uma faculdade, uma pós-graduação aqui e aí tá com o japonês bem afiado e consegue entrar mais fácil também no mercado de trabalho, né? Acho que
Tendo o japonês, que obviamente sendo a língua oficial é o básico para as pessoas aqui, e aí quando você tem o inglês fluente, acaba virando um diferencial aqui no Japão, né? Porque a gente sabe que o japonês não fala o inglês muito bem, né? Então muitos japoneses não têm assim um inglês fluente. Então quando você chega aqui com esse diferencial, você acaba se destacando no mercado, né? E como que as pessoas, os não descendentes, conseguem vir para o Japão para aprender o japonês? Tem algum programa, alguma escola que trazem essas pessoas? Eu acho que tem escolas que trazem, principalmente para quem só quer estudar. Acho que tem escolas agências de intercâmbio, né, que você vem só para estudar o idioma. Tem gente que vem assim, tem gente que vem como estudante também, mas aí para fazer uma pós-graduação, para fazer uma graduação. Eu não conheço muito bem os programas de bolsa, mas eu sei que existem vários programas de bolsa oficiais ou das próprias universidades também, né, que tem esses programas de bolsa. E aí acho que basta a pessoa pesquisar, né? Claro, não vai cair do céu, mas se você pesquisar na internet, vão ter várias oportunidades para as pessoas virem. Bem, uma dica que eu dou, gente, é que tem bolsas como a MEXT, que é uma bolsa para não descendentes virem para o Japão para estudar, fazer pós-graduação, graduação, cursos técnicos. E nos próximos vídeos eu, inclusive, vou entrevistar algumas dessas pessoas para mostrar para vocês como que é e como conseguir, tá bom? Então agora eu queria saber mais ou menos a sua experiência, né, aqui no Japão. Você teve algum choque cultural com relação à comida, né, à cultura mesmo? Acho que a comida nem tanto, porque a minha família sempre cozinhou comida japonesa e tal, então isso foi menos chocante. Mas eu acho que a parte da cultura de trabalho foi o que mais me pegou. Como eu já tinha experiência no Brasil, um pouco no Brasil e um pouco na Austrália, isso é muito diferente, né, a cultura de trabalho aqui, né? Por mais que eu tenha trabalhado num lugar que era bem flexível, ainda existia essa pressão que não é dita, mas é sentida assim no ambiente de trabalho, né? Todo mundo espera que você fique algumas horas a mais, ou que é normal ter que vir no fim de semana trabalhar. Então, existe essa pressão. Ninguém te obriga a nada, mas se você não vem, assim, você se sente meio mal, né? Porque existe essa pressão. Mas você acha que hoje é menos do que antigamente? Porque eu conheço alguns amigos japoneses que falavam que antes era muito mais essa coisa de trabalhar, fazer horas extras sem ser pago, né? Tinha algumas empresas que a gente chamava de buraco, né? Que era uma empresa que fazia obrigava, né? Na verdade, assim, obrigava entre aspas, né? Não era obrigado, mas os funcionários se sentiam obrigados a trabalhar muitas horas, inclusive finais de semana, até dormiam nos escritórios. Mas muitos amigos meus japoneses falaram que isso vem diminuindo ao longo dos anos. Ah, sim, sim, com certeza. Eu também já ouvi essas histórias de gente que, inclusive, já morreu trabalhando, né? De tantas horas que trabalhou morrendo. Eu acho que isso tem diminuído, principalmente porque tem se criado novas leis para evitar isso, né? Então, as horas extras hoje em dia eu acho que são muito mais controladas do que eram antes. Bem, sobre a Austrália, você acha que ir para a Austrália e aprender o inglês, ela abriu bastante portas para você aqui no Japão e você aconselharia as pessoas a fazer intercâmbio para aprender o inglês? Ah, com certeza, me ajudou muito. O inglês, assim, eu uso muito mais o inglês hoje em dia do que o japonês aqui no Japão, né? Mas é, assim, específico do meu trabalho, né? Mas com certeza me ajudou muito em várias partes, assim. Inclusive no meu outro trabalho também, que não tinha nada a ver com turistas, né? Então me ajudou, me abriu várias portas. Não só profissionalmente, mas, assim, fazer novas amizades. Antes eu não conseguia me comunicar em inglês, né? Então hoje eu consigo falar com pessoas de vários lugares do mundo, conhecer novas culturas. Até para viajar é muito mais fácil também. Então, com certeza me ajudou muito e recomendo sim que as pessoas, se possível, façam intercâmbio, porque é uma experiência diferente do que só estudar a língua ou no Brasil ou no país que você esteja, por exemplo, aqui no Japão. Estar imerso na cultura, você aprende muito mais rápido as coisas, absorve muito mais rápido as coisas. Então, eu entendo que intercâmbio, assim, na Austrália, também já fiz, mas não é um investimento tão barato assim. Mas mesmo não sendo barato, você acha que vale a pena porque vai ter um retorno no futuro? Não é barato e não é fácil, mas assim, eu acho que se a pessoa trabalha lá enquanto estuda, porque é possível, né? A Austrália é um dos países que você consegue, assim, trabalhar até que bem enquanto estuda, mesmo com visto de estudante. Tem vários amigos meus que vão para lá e acaba se pagando, né? O trabalho, claro, não sobra, mas a pessoa tem esse ano de experiência e fica elas por elas, né? Eles vão, pagam, obviamente tem que ter um investimento inicial, mas aí com o trabalho delas lá, eles acabam conseguindo pagar a passagem e moradia, escola, tudo, né? Até porque o salário na Austrália é bem alto, né?
Agora que você está morando aqui em Tóquio, na região de Tóquio, qual que é o salário, assim, o mínimo de salário que a pessoa tem que ter para conseguir viver bem por aqui? Eu acho que um salário mínimo para ter aqui nessa região que a gente mora, que é mais ou menos uns 40 minutos de Tóquio, uns 200 mil ienes, que eu conseguiria pagar um aluguel, poder comer fora às vezes, né? Acho que de 150 a 200 mil, talvez. Limpo. É, limpo, limpo, limpo. Mas assim, sem sobrar nada, né? Porque não é barato, né? O aluguel aqui é um pouco mais caro que outras regiões. Mas se for em Tóquio mesmo, bem no centrão de Tóquio, você acha que 200 daria? Não, acho que não. Assim, acho que se for o mínimo, se a pessoa conseguir economizar muito, acho que até daria. Tem estudante que vive com isso, sabe? Depende do custo de vida da pessoa, né? Como é que ela, se ela quer sair todo fim de semana, se ela come muito fora. E, inclusive, tem bastante gente que mora em share house, né? Então, em casa dividida lá na região de Tóquio, então eles acabam diminuindo um pouco o custo dos aluguéis, né? Então, para quem quer diminuir, no começo, acho que quem quer vir, tem essas opções também para pegar essas share houses. Que aí também não precisa ficar dando a entrada de aluguel, eu acho. A entrada para pegar o apartamento, né? O quarto. Moradia muda muito, né? Assim, se você mora numa share house, obviamente vai ficar muito mais barato. Tem gente que prefere morar num lugar que é um pouco mais velho e menor, aí o aluguel é bem mais barato. Agora, se você quer morar num lugar um pouquinho mais amplo, um prédio novo, aí os gastos aumentam bastante, né? Você pode falar um pouco como é seu trabalho como fotógrafo aqui? Hoje em dia, boa parte do meu trabalho é com turistas estrangeiros, né? Então as pessoas vêm para cá para viajar e querem ter fotos dessa viagem, né? Memórias dessa viagem, principalmente em Tóquio e na região do Monte Fuji. Também faço em outras cidades, como Kyoto, que são cidades turísticas também, mas é mais ou menos nessa região. E também trabalho com fotografia comercial, né? Criando conteúdo para marcas. E aí, essas são marcas brasileiras, né? Então, eu crio conteúdo para marcas brasileiras aqui no Japão também. Então, para finalizar, qual que é o conselho que você daria para as pessoas que querem vir para o Japão, tanto descendentes ou não descendentes? Primeiramente, aprender a língua. Não adianta querer vir para o Japão sem falar nada de japonês. Acho que o básico, o mínimo, seria bom aprender. E, obviamente, tem outros. O inglês é um diferencial muito importante e tudo mais. E acho que hoje em dia não é tão difícil de encontrar isso na internet. Você consegue achar cursos gratuitos na internet para aprender o básico. Acho que basta correr atrás, pesquisar referências, cursos. Hoje em dia, com a internet, a pessoa no YouTube tem curso de tudo. E acho que ajuda muito você chegar aqui com o básico para poder, assim, no dia a dia você vai absorvendo as coisas melhor. E o que que é o mais importante para você para entrar no mercado de trabalho no Japão? O que que a pessoa tem que ter aqui no Japão para conseguir abrir mais portas e oportunidades aqui? Acho que a língua, principalmente. Claro, tem os skills de cada área, né? Que é aí, obviamente, se você é programador, se você é designer, se você é fotógrafo. Você já tem esse skill desde o Brasil, né? Se você vem para trabalhar aqui. Então, o que é diferencial é ter a língua, né? Então, o japonês e o inglês, né? Se você tem os dois é melhor ainda porque você consegue trabalhar tanto com japonês quanto com os estrangeiros, né? E aqui, como o Japão está se abrindo muito agora para os profissionais estrangeiros, eu acho que demanda muito de pessoas que entendem as duas culturas, né? E conseguem fazer essa ponte entre o japonês e o estrangeiro. Mas aí você acha que está mais concentrado nas cidades grandes essa abertura para estrangeiros? Assim, depende do trabalho, né? As cidades do interior você vai conseguir trabalhos em fábricas, que depende muito do objetivo da pessoa, né? Se ela quer vir trabalhar na área dela, já sai do Brasil e quer trabalhar na área aqui, aí eu acho que estão concentradas em cidades maiores, né? Não só Tóquio, mas Osaka, Nagoya, tem outras cidades também que estão precisando muito. Mas eu acho que se você quiser trabalhar na sua área, as oportunidades vão ser mais fáceis de encontrar nessas cidades maiores. Como que as pessoas podem te achar? As pessoas podem me achar no Instagram ou através do meu site. Bem, vou deixar o site então na descrição, né, ou aqui embaixo. E, gente, minhas fotos de casamento na cidade foram feitas pelo Kira e ele é super bom. Gente, eu super recomendo vocês tirarem foto com ele. Arigato, Keisuke, pela entrevista. Então é isso, tchau!